Fim de ano chegando e enquanto muitos celebram, outras pessoas enfrentam um período de grande cansaço emocional, tristeza e ansiedade. Você se encaixa nesse quadro? Esse fenômeno já tem até um nome: dezembrite. Olha bem, dezembrite, ganhou até apelido. Para entender melhor o que é isso e como enfrentar, nós vamos conversar agora com o psicólogo e psicoterapeuta Antônio Gomes da Rosa. Bom dia, Antônio Gomes, muito obrigado pela participação. Bom dia, Jorge, e a todos os nossos ouvintes. Dezembrite lembra otite, né? Da família dos labirintite, né? Então, quer dizer, as inflamações, né? As desregulagens de alguns órgãos nossos com inflamação. E, de certa forma, essa nomenclatura, que é a síndrome, né, do final de ano, nos leva a pensar em aspectos angustiantes, deprimidos, aspectos que vão para baixo, que lembram a inflamação, né? Que lembram uma parada do organismo por intoxicação, por bactéria, por vírus, né? E então as pessoas sentem angústias, ansiedades, os sentimentos diversos, né? Por conta das avaliações que vão fazendo no final do ano. O final do ano tem esse apelo, né? Então, por isso, a dezembrite aí traz essa característica, né, inflamatória para nós. É válido, né, achar um nome para esse tipo de situação, porque depois que começaram a falar sobre dezembrite, isso começou a circular com mais veemência em redes sociais, até na própria imprensa, como nós estamos fazendo aqui agora, buscando debater, falar sobre isso, entender isso, porque é psicológico isso da gente se sentir cansado em dezembro. Algumas pessoas é real, né? É físico também, é por conta de uma turbulência que viveu durante um ano letivo, né? Dos seus trabalhos, e chega num momento em que o peso está ali. Mas é muito interessante porque toda época, quando ela é marcada, como nós somos um ser simbólico, nós vamos dando uma intensidade na percepção sobre aquele momento. Então, quem tira as férias em março vai cansar em março. Quando está perto das férias vai dizer, ainda bem eu mereço as férias. Quem tira em julho vai dizer da mesma forma, né? O nosso organismo, ele tem uma antecedência, né, do conceito daquilo para o qual ele vai viver, que é relaxar de uma dinâmica que ele vinha acostumado e que, portanto, as férias leva a essa ideia de prazer, lazer, bem-estar e descanso, saindo das rotinas, né? Então, vem sim esse acúmulo que é psicológico. Agora, todo mundo está falando isso. Ai, meu Deus, eu não aguento mais a hora de entrar em férias, né? Necessariamente não tem um cansaço, porque se essa pessoa está no seu ano ativo de trabalho, de julho a julho, então é em julho que ela vai cansar, né, também. Tá? Mas é interessante, Jorge, esse é um aspecto, né, de que está encerrando o ano, e que então nós nos voltamos para essa possibilidade e vamos ao encontro das nossas costas e vamos ver o peso. Tá? Outras questões acontecem no final do ano também, né? Sim. Que geram também o que dentro do dezembrite, né, diz que são as angústias, as tristezas, as ansiedades, as frustrações. Por quê? Porque é um ano o final de ano ele é muito apelativo para as emoções, para os grupos, para os relacionamentos, para as famílias. E em todas essas situações aí que eu falei, nós temos algum tipo de disrupção,
nós temos perdas de pessoas queridas. Exatamente hoje seria o aniversário de vida da minha mãe, né? Que então estaria com 97 anos, já falecida, e é o aniversário dela, 5 de dezembro hoje, né? Mas o interessante é que a gente vai dando novos sentidos e significados para a vida. Claro que uma pessoa que perdeu alguém muito próxima agora dessa época, o luto ainda está muito ativo, e essa pessoa vai entrar mais em angústia por falta dessa pessoa amada dele. Então esse é um aspecto. Outros sentidos que nós temos de angústias é porque as pessoas são muito apeladas a terem sucesso. Então, essa época do ano, começam a fazer avaliações materiais. Não conseguiu trocar o carro, né? Não conseguiu trocar de apartamento ou aumentar a casa. Não comprou não sei o quê, não trocou. Começa a fazer avaliações materiais, como que se tivesse tido que acontecer nesses 280 dias aí úteis de trabalho que ela teve nessa vida, nesse ano, né? Essas cobranças. Agora nós temos a rede social, que começa a mostrar as pessoas com churrasco, lanchas, praia, sacadas à beira do mar, né? Então, assim, esses comparativos todos, de uma maneira ou de outra, vai informando o teu cérebro que tu não faz parte, que tu não usufrui. E tu vai entrando em quê? Num estado de lástima, de frustração. Uns em sentimento de incompetência, de incapacidade, né? Tudo por um julgamento produzido por uns conceitos que a sociedade resolve colocar no ar. É possível pegar isso tudo, essa angústia toda, e transformar num lado positivo para o ano que está começando? Então, projetos é o que nos move, sim, né? A gente vai começar um ano, a gente sempre tem projetos, né? Quem ainda não comeu grãos de uva, deu 7 pulinhos em águas, comeu lentilha, cabeça de porco, né? Acendeu vela, levou barcas, enfim. Quem não foi no culto e orou para o Senhor lhe dar um ano próspero, todo mundo tem algo. Isso faz parte do humano. Faz parte, os rituais fazem parte, as propostas fazem parte. O que nós precisamos cuidar é com o nosso senso de realidade. O que eu estou me propondo é por conta de algo externo a mim. Tem alguma coisa que me instiga e me faz gerar ansiedade por conta disso? Eu estou querendo algo que necessariamente não é a minha necessidade, nem a minha vontade, mas está baseado, enfim, num resultado que nem eu sei ainda. Essas questões a gente precisa ir pensando para não se atropelar. Então, fazer planos, maravilha. A questão é fazer planos longínquos, né? Por exemplo, nós temos planos que em todos os réveillons que nós temos conhecimento desses anos para trás, a gente já colocou eles, né, no nosso projeto e ainda não conseguimos realizar, né? E olha, faz 60 réveillons, né? Faz 30 réveillons, faz 20 réveillons, faz 40 réveillons. A gente não consegue colocar tudo na balança. Nós temos um nivelamento de realidade. Então, entrar em contato com esse senso de realidade. E aí sim, se questionar, dentro da minha realidade, como é que eu estou buscando viver as minhas relações? Não está legal os meus grupos sociais? Eles estão tóxicos? Eu estou sem um grupo social de apoio afetivo bom? Como é que eu estou vivendo alguns prazeres da minha vida que me alegram? São saudáveis? Eles são em que momentos que eu posso vivê-los? Dos mais ínfimos aos maiores? Essas questões a gente precisa ir desenvolvendo no pensamento. Muitas vezes a tristeza bate também, Antônio Gomes. Quando você vê todo mundo em família, passando a noite de Natal, muita gente é de fora, não tem essa possibilidade, né? Pelo serviço, pela situação, sei lá. E isso emocionalmente afeta e pode abalar muito, né?
Nós temos uma autocobrança, por causa da nossa cultura judaico-cristã, de no Natal ir se encontrar com uma família de sangue. Né? Necessariamente a família de sangue não é afetivamente hoje a mais compatível, porque tu já constituísse outros núcleos de relacionamentos, mas tem culpa se não passar com eles. E daí vai lá passar com eles e briga, e volta para casa brigado. Né? Isso acontece. Por quê? Porque tem uma incompatibilidade. Então nós temos que lidar com esse nosso senso aí, acostumados, né, do judaísmo e do cristianismo, que diz que tem que ir lá. Não, eu tenho que estar bem onde eu estou. Porque se eu até não for a minha família de origem sanguínea e estiver com um bom grupo que me dá esse suporte, me reabastece emocionalmente, eu tenho mais para conviver com essa família que está incompatível hoje. Então, nós temos que sair da pieguice e do sentimento de culpa para um senso de realidade. Agora, por outro lado, tem o que gostaria de estar com a família, mas não está. Nós estamos vivendo um fenômeno de muita migração, né, dentro do Brasil. Olha nós aqui em Santa Catarina. Somos do Rio Grande do Sul, somos lá do Planalto de Santa Catarina, somos do Paraná, do Pará, do Maranhão, do Manaus, do Rio de Janeiro, de São Paulo, estamos aqui. Pois bem, como é que está este teu momento social? Né? E tu não podes voltar àquela família neste Natal por conta dos valores, por conta da dificuldade de ir lá, então tu estás vivendo um outro projeto. Aceita este teu projeto. Precisasse migrar em busca de um bem-estar, em busca de algo novo para ti, algo diferente. Depois, daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, te organiza e vá visitá-los. Mas não jogue como uma obrigação este evento, né? Que é o do cristianismo, que é o Natal. Para que isso que eu estou dizendo? Para que a pessoa não se sinta tão culpada, não entre num processo de tristeza e vai encontrar como é que ela pode experimentar um Natal longe da família que ela quer, mas com colegas de trabalho e amigos e novos vizinhos, já que ela está com um novo propósito de vida. Sabe, nós temos que ir avante. Não dá para ficar atolado naquelas questões instituídas, né, da nossa cultura. A gente precisa ir um pouco avante. E quem vai passar o Natal depois de perder o companheiro, a companheira, né, tem essa brecha que abala muito emocionalmente nessa época do ano, como o senhor já falou, devido a todo o apelo que se tem essa época, né? As pessoas que perderam um ente querido, muitas pessoas vão ficar sozinhas por perder um ente querido, né? Como quem está em volta, Antônio Gomes, pode auxiliar nesse momento difícil? Primeiro, Jorge, que quem perdeu um ente querido, a mãe, o pai, um irmão, um sobrinho, a tia, um filho, já tem que estar num processo de apoio. Essa pessoa não precisa viver um luto fugindo, negando e com raiva. Ela tem esses sentimentos, mas é importante um núcleo de apoio. E esse núcleo são diversos. Nós temos a religiosidade, a espiritualidade, nós temos os vizinhos, os amigos, outros parentes. Enfim, a terapia já nem coloco aqui, porque essa é fundamental, né? É um processo que nós temos profissional para esse apoio. Essa pessoa já tem que estar com alguma base. Se ela não está, obviamente que este momento vai afundá-la mais ainda. Ela vai querer se isolar, ela vai querer se matar, ela vai querer fugir para onde? Ela não vai suportar, é muita angústia. Nós temos que aceitar que nós nos angustiamos. É uma emoção humana, é um sentimento que aparece em nós, né? A tristeza, a angústia, a alegria. Então, essa é a questão. Buscar estar num lugar mais apropriado para si nesse momento, com quem ela vai se sentir melhor. Tem gente que não vai estar preparado para uma janta de Natal,
porque está muito recente, muito aguçado dentro do luto. Então, se não vai à janta de Natal, o que vai fazer? Entende? Faça algo que seja bem adequado e ajustado às suas emoções deste momento, mas se permita apoiar-se em alguma coisa, em alguém. Tony Gomes, não sei se você percebe, né, mas eu acho que é possível perceber que chega dezembro, as pessoas ficam num ritmo mais acelerado, né? Parece que o dia não tem mais 24 horas, parece que o limite de velocidade na rua passou para 150, e aí vai, né? E isso também é da gente também? É um fator psicológico que há nessa fase do ano? É justamente a impressão que dá é de que a gente está na beirada de um abismo que vai fechar, né? O nosso cérebro tem uma ideia de barranco no dia 31, entende? E tu vai ter que pular, tu vai ter que saltar, né? Então, se nós voltarmos a um exercício de que o dia 31 é qualquer dia que passa para o dia 1º, e como é que eu estou com a minha vida, é uma coisa. Mas não, como nós somos, né, repito, um ser simbólico, esta representação do Ano Novo e do Natal nesse meio também, nos leva a pensar em saltar um barranco. E eu tenho que saltar o barranco diferente. Literalmente é saltar, né? A gente salta 7 pulinhos nas ondas. A gente salta. A gente coloca uma roupa diferente para esse salto. A gente quer comer algo diferente para este salto, né? Tem gente que diz, não come galinha, né, no dia 31 porque ela cisca muito para trás. Come porco porque ele focinha para frente. Entende? Esse simbolismo todo faz parte, sim, de nós. E isso gera a ansiedade, sim. Do que eu tenho que deixar pronto? Para onde é que eu vou? O que eu vou fazer? Que comida que eu vou fazer? Com que grupo eu vou comer? O meu trabalho, eu fecho todos os arquivos que eu preciso, eu consegui terminar aquele móvel que eu estava construindo. Tudo isso é um amontoado que aparece próximo ao barranco que nós vamos ter que dar um salto. Então a ansiedade aparece, porque a ansiedade é um fantasma que nós temos em nós, que ela é despertada, né, por situações mentais que nós entendemos que não estamos dando conta, que não está ok, e que nós temos que nos propor algo sobre isso. Está aí o final do ano para nos responder, né? Exatamente. Em que momento a dezembrite deixa de ser apenas um cansaço normal, Antônio Gomes, e passa a exigir um acompanhamento profissional? Ah, sim. Tem gente que procura terapia em novembro e dezembro, né? Janeiro, porque nós podemos ter aí gatilhos para a ansiedade, quem já sofre de transtorno de ansiedade. Nós podemos ter gatilhos para um afundamento de uma depressão, né? Justamente por causa de todo esse contexto, esse apelo, né, emocional que a gente vem falando dessa época do ano, Natal e Ano Novo. Tá? Então, o dezembrite, esse final de ano, ele desperta em muitas pessoas a necessidade de apoio. Aí a gente diz, né, tem um 188 do CVV, dê uma ligadinha para o CVV, converse, né, entenda um pouquinho. Lá não são profissionais, mas são pessoas muito bem habilitadas para escuta e um suporte inicial de uma aflição, né? Converse um pouco sobre essa tua aflição deste momento. Se tem algum tipo de espiritualidade, vivencie religiosidade, vá buscar as tuas ritualísticas, os teus rituais, entende? Vá buscar, de alguma forma, aqui, eu reforço, apoio para não se sentir só e esses gatilhos todos não desencadear o que já na tua saúde mental está pré-possibilitado. Porque muitas vezes nós passamos o ano com uma depressão não diagnosticada e não tratada. Passamos o ano com situações de aflições, ansiedades, medos, inseguranças não tratados. Chega no final do ano, isso é intensificado, se maximiza
por conta dessas informações todas de que final de ano, o dezembrite, né, ele tem que ter uma certa conjuntura. Essa capela tem que ter o teto desse jeito. Não tem que ter o teto desse jeito. Nós precisamos voltarmos para nós mesmos e entender que este é o momento que eu vou poder viver algumas coisas diferentes. Mas o que isso está despertando em mim e por quê? Né? Então, é de volta para si e aceitar que é um momento. Felizes daqueles que conseguem ter esse momento para descansar, para encontrar outras pessoas, mas voltarão em janeiro. Em janeiro, dia 12 de janeiro, está logo ali também. É verdade, né? Volta tudo ao normal. É isso. Entender que nós estamos fazendo parte de uma normalidade. O que está alterado aí é o simbolismo dentro desta data. Assim como nós temos outras datas no ano, a Páscoa. A Páscoa também é um outro momento muito forte. O Dia das Mães, Dia dos Pais, o Dia das Crianças, são épocas que mexem muito com a cabeça das pessoas por conta das suas experiências. Experiências ruins são, obviamente, as que mais impactam. As boas, às vezes, a gente até nem lembra, só continua repetindo que são boas. Sim, né? Bem exatamente isso aí. Para fechar, Antônio Gomes da Rosa, qual é o recado, qual é a dica que você deixa para que tenhamos um 2026 emocionalmente mais equilibrado, mais tranquilo, para controlar um pouquinho a nossa ansiedade? Eu trago a palavra aceitação. E não é conformismo, é aceitação de que nós humanos temos características muitas vezes limitantes. Cada um leva um tempo para atingir alguns objetivos. Às vezes criamos objetivos e metas muito longes, porque elas estão mais no meu ideal de desejo e não na minha realidade. Elas estão mais em comparativos e não na minha necessidade. Mas sonhar é bom, né? Agora, o sonho é o que move o ser humano. O sonho move as tuas percepções. Tu olha diferente, tu quer ver coisas diferentes. Então, sonhe, mas aceite que nós temos um processo natural de ir evoluindo. E busque os recursos para te apoiar nesta evolução. Que é mais importante de tudo. É isso aí. Antônio Gomes da Rosa, psicólogo, psicoterapeuta, muito obrigado pela participação. E vamos botar aqui essa palavrinha dezembrite. Aí, dezembrite. E nos prepararmos melhor, né, para o dezembro do ano que vem. Felicidades a todos. Obrigado, Antônio Gomes. Ótimo 2026. Obrigado. Excelente Natal. 11h09, eu conversei com o psicólogo e psicoterapeuta Antônio Gomes da Rosa. Falamos sobre a dezembrite.